Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada para você, meu querido aluno, minha querida aluna. Eu sou o professor Weber Van Castro. Mais um dia de aula para a gente. Vamos continuar sobre os crimes de homicídio. Hoje nós vamos tratar mais especificamente sobre o crime de homicídio, porém homicídio qualificado. Está disposto no artigo 121, a partir ali do parágrafo 2º. Tá? São os crimes em espécie, que é a linha que nós estamos trabalhando agora. Tá certo? Sobre o homicídio. Tá? Fizemos sobre o homicídio simples, homicídio privilegiado, agora o homicídio qualificado. Parágrafo 2º, que vai do inciso 1 ao inciso 7º. Tranquilo? Vem comigo, vamos aí estudar juntos e espero que vocês gostem. E bora estudar, ok? Primeira coisa, homicídio qualificado. Aquela asterisco que o professor não sabe fazer. É crime hediondo. Todo o rol que está no parágrafo 2º e vai do inciso 1 ao 7º, do inciso 1 ao 7, ele é crime hediondo. Isso aí está disposto no artigo 1º, inciso 1, Lei 8.072 de 90. Tá? Isso daqui veio justamente com relação às qualificadoras. Tudo que for qualificadora que esteja dentro do parágrafo 2º, do 1 ao 7, que é de fato as qualificadoras do homicídio, ela não se torna mais um homicídio simples, porém é um homicídio hediondo, tá? Que daí é aquele o rol taxativo, onde envolve a questão das diferenças de regimes prisionais, onde a gente fala um pouco também sobre a espécie da pena, que a gente fala que do crime hediondo tem uma série de situações que são diferentes dos crimes normais. Então a primeira situação que vocês têm que gravar na mente de vocês é: homicídio qualificado é crime hediondo? O crime hediondo não, é qualificado? É homicídio crime hediondo? Sim, crime hediondo. Primeira coisa, já para começar assim na veia já, né, pessoal? É crime hediondo, gravem isso e vocês vão se dar bem em todas as provas quando perguntarem isso. Concurso de qualificadoras, segundo o STJ, uma será qualificadora e as demais serão agravantes, desde que previstas no artigo 61 do Código Penal. O que quer dizer isso? O STJ disse que não tem como aplicar mais de uma qualificadora. Ou seja, eu aplico uma qualificadora e as demais elas vão ser agravantes. Não tem como aplicar mais de uma qualificadora no mesmo crime. Tá ok? Na verdade, eles até aplicam, entendeu? Sabe como é? Mas concurso de qualificadoras não teria como ter um concurso de qualificadoras segundo o STJ. Uma é qualificadora, as outras agravantes. Bacana? O homicídio qualificado, tá? Isso que é importante porque é bastante doutrinário, e isso também cai bastante em provas, concursos, etc. Que ela vai se subdividir em qualificadoras de índole subjetiva e de quíndole objetiva. Nós vamos tratar o que é cada uma delas, tá? Mas ela sim, ela divide as qualificadoras, as qualificadoras de cunho subjetivo e de cunho objetivo. Quais são então, professor, as de índole subjetiva? Tá? Elas estão dispostas no artigo 121, parágrafo 2º. Tá? Quais são elas? No inciso 1, mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. 2, por motivo fútil. 4, começo só do inciso, traição, a palavra traição, nós já vamos tratar sobre isso. 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, ok? Que seria o feminicídio. E o 7, contra a autoridade ou agente descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, que são aqueles que são integrantes do sistema prisional, Força Nacional, Segurança Pública, e que estejam no exercício da função, ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Tá ok, professor, você simplesmente leu os incisos que são de índole subjetiva. Mas o que é a índole subjetiva? O que de fato significa isso? Já entendi que esses aqui são os incisos que são índole subjetiva. Mas o que é? Pois é, o que significam as qualificadoras de índole subjetiva? Ele está dizendo respeito ao agente em si e não ao fato.
não a forma como ele executou diretamente, ou por quê. A questão está diretamente ligada ao agente. Portanto, no caso de concurso de pessoas, eles não vão se comunicar. Um exemplo disso é o pai que mata a filha. Perdão, isso aí já entraria na questão de homicídio privilegiado. Tá ok? Mas, por exemplo, o cara ele cometeu o crime por motivo fútil. Ou o primeiro aqui, o mediante paga promessa de recompensa. Olha, se você matar aquele ali, eu vou te dar um dinheiro, entendeu? Ou, cara, eu vou matar porque eu vou receber um dinheiro ali depois. Ou seja, isso aqui tá ligado diretamente ao agente. O agente pensa, olha, se eu matar, eu vou ganhar uma grana, hein? Tão bacana, eu vou fazer isso, eu vou matar. Eu vou matar porque eu vou ganhar um dinheiro, digamos assim. Isso aí, pode ver que está ligado diretamente à posição dele, do agente, da pessoa que executou. Entendeu? Ou seja, a mesma coisa, motivo fútil. O que vai determinar se é motivo fútil ou não? Entende? Traição. Ou seja, quem que é traído? Está ligado diretamente ao agente. Entende? Feminicídio, ou seja, é contra a mulher, ali, em razões da condição do sexo dela. Então isso daí ela está ligada diretamente ao agente. Por isso que ele é de índole subjetiva, tá ok? Não é objetiva. Tá, professor, ainda está um pouco confuso. Agora vou tirar de vez, eu sei que a gente vai saber a diferença da objetiva. Quais são os incisos da índole objetiva? Terceiro, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. E o 4, que começa com a traição, que a gente já viu que a traição nesse inciso ele está ligado à índole subjetiva, já na objetiva ele está falando de emboscada, né, executado mediante emboscada, mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Aqui, na índole objetiva, ele trata sobre os meios de modo de execução, só que ele diz respeito ao fato praticado e não mais ao agente. Ele está ligado diretamente a como eu pratiquei esse fato. E não o porquê do que eu pratiquei. Entenderam? Então o subjetivo está mais ligado ao porquê. Por que eu pratiquei esse crime? Está mais ligado a isso. O objetivo é o fato como que eu cometi. Eu peguei e taquei fogo na pessoa. E matei ela com fogo, queimada. Opa, isso está ligado diretamente à pessoa. Ao fato praticado e não mais à pessoa, ao agente. Já nesse caso ele comunica-se sim o concurso de pessoas, desde que ele tenha ingressado no conhecimento de todos os envolvidos. Ou seja, olha, eu vou matar com fogo, vou matar esse pessoa aqui com fogo. Ou seja, você mata aquele lá com fogo, para mim mato. A pessoa foi lá, matou, tacou fogo, ela vai responder sim em concurso de crimes. Porque ali ele já é objetivo, tá ligado a como que eu executei o crime em si, e não do porquê. Tá ok? Então, lembre, índole subjetiva, por quê? E índole objetiva, que diz respeito ao fato praticado, como eu pratiquei. Bacana? Duas palavrinhas que você consegue discernir bem ali e dividir isso. Tá ok? Índole subjetiva e índole objetiva. Perfeito? Pergunta. É possível homicídio privilegiado, que é do parágrafo 1º, com homicídio qualificado, ou seja, homicídio privilegiado qualificado? Sim, se cair numa prova, você já pode de cara responder. É possível? É sim. Professor, me dê um exemplo. Tá? Homicídio praticado por relevante valor moral. Antes é interessante a gente entender que a qualificadora seja objetiva. A qualificadora não pode ser subjetiva também. Aí não tem como ser privilegiado ou qualificado. Ela tem que ser de índole objetiva. Ou seja, no caso relativa aos meios e modos de execução. Ou seja, como que eu executei esse crime. Na subjetiva, ela não se aplica. Ok? Então, privilegiado, qualificado, só se aplica nos crimes nas qualificadoras de índole objetiva, que é aquele rolzinho que eu passei lá, veneno, fogo, etc. Um exemplo aqui pra gente ver. Pessoa praticou por relevante valor moral, com emprego de veneno, ou seja, vamos lá. Homicídio praticado por relevante valor moral. O pai que mata o estuprador da filha. Pai matou o estuprador da filha. Perfeito? Aplica-se o homicídio privilegiado, parágrafo 1º. Né? A relevante valor moral, foi minha filha, estuprei. Só que a forma como ele matou foi uma forma em que ele empregou veneno, ou tacou fogo,
um daqueles roles, aquele rol taxativo que tem no inciso. O que acontece? Ele, relevante valor moral, ficou claro, o subjetivo, é minha filha foi estuprada com emprego de veneno. Eu fui lá e taquei veneno, ou taquei fogo, mandei ele tomar veneno, que entra no rol de índole objetiva das qualificadoras. Nesse caso, prevalece a redução da pena. Privilegiado qualificado, ele também não é crime hediondo. Ou seja, aqui, no homicídio privilegiado e qualificado, a redução da pena é que vai prevalecer. Ou seja, digamos assim, o que vai ser mais colocado em conta vai ser o homicídio privilegiado. Ou seja, a forma de relevante valor moral que ele teve ali. Tá certo? Privilegiado qualificado não é crime hediondo. Ah, professor, mas você falou para mim que homicídio qualificado, tudo que está lá no rol homicídio qualificado, ele entra no crime hediondo. Porém, assim também, como em tudo no direito, tem a sua exceção. Nesse caso, não chega a ser uma exceção, porque não seria diretamente um crime qualificado. Ele é um crime privilegiado, executado de forma qualificada. Entenderam? Então, o que acontece? Ele é um crime privilegiado. Então, vai prevalecer o privilegiado. E a qualificadora, provavelmente, ele vai entrar na questão. Nesse caso, ele entraria não na qualificadora. Ele entraria, daí, no caso, uma agravante da forma como ele executou o crime. Tranquilo, pessoal? Interessante isso aqui, hein? Vamos agora para as qualificadoras em si. Vamos poder abordar um pouco de cada uma delas, para tentar ali deixar de uma forma mais fácil de você entender. Vamos lá. Inciso 1º, mediante, qualificadora, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Aqui é um crime de concurso necessário, 2 ações ali, eu preciso ter 2 pessoas, ele é obrigatoriamente, não tem como eu cometer esse crime sem ter 2 pessoas ali no mínimo, né? Porque eu tenho que pagar alguém para matar. Então, esse concurso de crimes, ele é um concurso necessário. Tá? Mediante paga ou promessa de recompensa. Eu coloquei uma observação aqui, antes e depois. Ou seja, mediante paga, recompensa, ou seja, eu paguei para a pessoa executar. Seria lá os matadores de aluguel, mais ou menos, né? Ou seja, é algo anterior, que antecede o crime em si. Eu paguei, a pessoa foi lá e executou o crime. Promessa de pagamento é depois. Olha, mata que eu te pago. A pessoa voltou, matei. Então tá aqui o dinheiro. Não só dinheiro, né? Eu até expliquei aqui. Ou por outro motivo torpe. Aqui, é irrelevante o recebimento da recompensa. E ela não precisa ser apenas em dinheiro. Dinheiro é porque é uma forma mais prática e mais fácil de entendermos isso. Tá ok? Mas não precisa ser dinheiro. Pode ser algum tipo de promessa, um cargo, um carro, enfim, não precisa ser em pecúnia. Pode ser várias formas. Tá? E ele não precisa, de fato, ter recebido a recompensa ou a pessoa ter pago. Nesse caso, pago é inicial, né? Mas o recebendo a recompensa, como é depois, é irrelevante. Se ele recebeu ou não, já qualifica nesse caso. Tá ok? Não precisa ter recebido o dinheiro para qualificar. Ah, professor, ele foi lá, matou. O cara veio para cobrar. Não, cara, não vou te pagar não. Não tenho que te pagar nada. A pessoa foi lá, não recebeu. Foi lá, foram presos, tal, veio a denúncia, foi condenado a homicídio com a qualificadora do inciso 1º. Ah, pois mas eu sequer recebi o dinheiro, o cara não me pagou. Não interessa. Não precisa ter recebido. O que vale é o dolo, a intenção de. Perfeito? Esse é o inciso 1, torpe e repugnância geral. Motivo torpe é aquilo que traz essa repugnância geral de uma forma, obviamente, coletiva, tá? Não só para um ou outro indivíduo, que seria a questão do motivo ali fútil, por exemplo. O torpe, ele engloba uma repugnância visível para todo mundo. Ninguém consegue entender aquilo como algo normal, digamos assim. Perfeito? 2, por motivo fútil. Aí aqui é a reação desproporcional do agente a uma ação ou omissão da vítima. Viu que é mais ligado ao agente ali. É mais algo direto, não é uma repugnância geral. Aqui um exemplo que alguns doutrinadores trazem, que matou a esposa porque ela não passou sua roupa. Ele achou que a mulher tinha obrigação de fazer isso, chegou lá, pum, matou a mulher. Ou a esposa também, que o marido, você não estava fazendo o que tinha que fazer. Foi lá, matou. Ou algo do tipo. Nesse caso,
igual a motivo fútil. É algo muito fútil, algo muito que não tinha necessidade, tá ok? É algo totalmente desproporcional ao fato em si. Olha, não passou a roupa, logo mato. Não faz sentido algum isso, tá? Nesse caso, aplica-se a qualificadora do inciso segundo, que é por motivo fútil. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos lá. Três, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Lembrando que tanto 1 quanto 2, inciso 1, inciso 2, tá ok? Lembrando que isso aqui é de índole subjetiva e não se aplica à questão do coautor ou partícipe, tá ok? Aqui não pode terceirizar a responsabilidade do partícipe nessa questão aqui do concurso. Então, como a gente falou anteriormente aqui, ó, ele não se comunica os coautores ou os partícipes do artigo 30, tá ok? A pessoa que executou, né, o terceiro que executou, ele vai responder normal, sem nenhum tipo de benesse nesse sentido ali, tá ok? Se o autor ali fez mediante valor moral ou social, mas terceirizou o serviço, ele talvez pode ter o privilégio, só que o terceiro não. No 3, já é objetiva, logo, concurso de crime se aplica, tá? Que é explosiva, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de pessoa resultar perigo comum. Vamos nos atentar na questão da tortura. Nesse caso aqui, a tortura é um meio para executar a morte, tá ok? É um meio para executar a morte. Como assim, professor? Meu interesse é matar alguém. Ok? Eu vou matar, eu tenho dolo de matar alguém, eu quero matar. E a forma, tá, que eu vou executar a morte dele é por meio de tortura. Eu vou torturá-lo até matá-lo, é algo que eu quero. Ou seja, a tortura é o meio que eu vou executar o meu crime. Assim como a forma como eu quero matar é tacando fogo, eu quero matar tacando fogo nele. No caso da tortura é mais específico, por quê? Porque nós temos uma lei que é específica de tortura. Só que essa tortura que está nesse inciso é diferente, pessoal, do crime de tortura em si. Perfeito? O crime de tortura, aqui o crime que nós estamos falando é o crime de homicídio, que é executado por meio de tortura. Entendeu? Eu vou torturar a pessoa até matar, o meu dolo é matar. No caso do crime de tortura, o meu dolo não é matar. Se eventualmente ele falecer, é um crime pré-doloso, ou seja, dolo no antecedente e culpa no consequente, entenderam? Ou seja, na questão da lei de tortura, ou seja, no crime de tortura, minha intenção não é matá-lo, não é. Minha intenção é simplesmente torturá-lo, não simplesmente, mas é torturá-lo. A minha intenção eu vou torturar esse cara aqui, ou essa mulher, enfim, eu vou torturar. Minha intenção é essa, não é matá-lo. Mas, meu Deus, acabou morrendo e agora? Não, eu vou responder, ok? Pelo crime de tortura pré-doloso, ou seja, dolo no antecedente, culpa no consequente. Eu tive culpa em matá-lo, eu não queria matá-lo, eu só queria torturá-lo. Aqui no inciso terceiro não pode confundir, porque o crime que nós estamos tratando é de homicídio, não de tortura. Perfeito? Então essa é a principal diferença. Lembre-se, caiu na sua prova, você lembre disso. Crime de tortura é diferente de crime de homicídio executado mediante tortura. Perfeito, pessoal? Gravem isso, isso é muito importante mesmo. Crime de tortura é diferente de crime de homicídio mediante a tortura. Por mais que no crime de tortura a pessoa venha a morrer. Tá certo? Por isso que eu coloquei que a tortura tem a questão do explosivo, que é algo bem lógico, digamos assim, veneno, fogo, explosivo, asfixia. A questão do veneno, tá? Tem algo interessante também para poder falar, que na questão do veneno também, por exemplo, é considerado veneno também, às vezes, elementos que você utilize, produtos que você utilize, que de fato para uma pessoa comum não seja veneno. Por exemplo, o açúcar, a glicose, para uma pessoa diabética, é um veneno absurdo, a pessoa pode morrer com isso. Já para uma pessoa normal, não.
Entendeu? O que acontece? Eu sei que aquela pessoa ela tem diabetes alta, se trata, enfim, toma insulina, etc. E eu quero matá-la. Só que eu quero matar de uma forma que ninguém saiba que ela morreu, que eu matei. E o que acontece? Eu vou empregar por meio de veneno. Só que, poxa, mas que veneno? Veneno? Que tipo de veneno eu vou colocar? Para a pessoa não descobrir. Vou lá, pego um glicose, aplico no soro, aplico alguma coisa que ela vai tomar, troco a insulina por glicose, etc. Nesse caso, a glicose em si, ela não é um veneno. Só que nesse caso aqui do inciso, ela qualifica assim como veneno porque eu de fato sabia que a pessoa não podia e assim utilizei esse meio para executar. Tranquilo? Então, duas situações interessantes, essa de tortura e essa do veneno. Se cair numa prova assim, a pessoa, o agente Tício, Tício que sofria diabetes aguda, etc., veio a falecer por... Mévio matou Tício com injeção de insulina, mesmo Mévio sabendo que ele tinha grave problemas de diabetes, etc. Se na tua pergunta tiver algo relacionado a isso, onde o agente, o autor do crime sabia que a outra pessoa tinha um determinado problema e mesmo assim usou um produto que não era de fato veneno, mas para matá-lo, aí sim configura o veneno. Essa questão da insulina é a que é mais... a insulina da glicose, no caso diabético, é o que é mais usado pelos doutrinadores também. Tá certo? E tortura, que é o que nós tratamos. 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Isso aqui é a traição, até coloquei, eu sublinhei, que é de índole subjetiva. Tá, ok? Então, se o homicídio foi executado mediante traição, tipo de emboscada ou qualquer meio que me usei de simulação, fui dissimulado para executar, tá? Outro recurso que dificulte ou torne totalmente impossível a defesa do ofendido, também aplica-se a qualificadora e é crime hediondo. 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Algo interessante, presta atenção. Aqui existem dois tipos de conexões nesse inciso. A conexão teleológica, que o homicídio é praticado para assegurar a execução de outro crime. Ok? Um exemplo, eu vou matar o segurança de algum empresário porque eu quero sequestrar um empresário. Então eu vou lá, eu já sei, olha, ele anda sempre com o empresário, tal horário, eu vou lá, mato ele porque eu quero sequestrar. Ou seja, eu cometi um homicídio e, consequentemente, eu fiz para sequestrar o outro agente, no caso, a outra pessoa. Então eu cometi 2 crimes ali. Perfeito? Do homicídio e do sequestro, se eu executei de fato o sequestro. Então isso é a conexão teleológica que é dita nesse artigo. E tem a conexão consequencial, o próprio nome já dá uma ideia do que se trata, né? Que por sua vez é a qualificadora em que o homicídio é cometido para assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem. Então, ok? Nesse caso, o sujeito ele comete um crime e só depois o homicídio. Então, o que acontece? No primeiro, ele é praticado para assegurar um outro crime, ou seja, eu preciso matar alguém para eu sequestrar. O meu objeto principal é o sequestro, ok? Aqui, o homicídio ele é cometido para assegurar, ou seja, eu sequestrei um empresário, não deu tempo de segurança vir, ou eu peguei tanto segurança quanto o empresário, andei no carro e resolvi soltar o empresário. O segurança, fiquei só com o empresário. Só que daí no meio do caminho eu falei, nossa mãe, esse cara vai se espalhar para todo mundo, ele não pode saber. Ou o próprio empresário saiu, eu falei, para ele não contar para ninguém, vou lá e mato o empresário, queima de arquivo, vulgo queima de arquivo. A queima de arquivo entra na conexão consequencial, ou seja, eu mato para ocultar um crime que eu já cometi. No primeiro eu não cometi o crime ainda, o crime fim. Então eu vou lá e eu mato para cometer o crime. Nesse caso eu já cometi um crime. Então eu preciso ocultar da melhor forma possível. Aí é onde entra a qualificadora de conexão consequencial. Aqui ele vai responder pelos crimes executados. Então ele é o concurso material. Ok? Ele vai responder pelo crime executado. Ou seja, mais de uma ação eu tive e mais de um crime. Ok? Aí sim ele responde por concurso material. Perfeito? Então, tranquilo aqui, pessoal, conexão teleológica, o homicídio é praticado para assegurar a execução de um outro. E na conexão consequencial, o homicídio é para ocultar um crime já cometido. Perfeito? Principal diferença do inciso 5.
Vamos para aquela parte importante que o professor sempre gosta. Importante, bota o asterisco, que é bem bagunçado esse asterisco do professor aqui. Eu vou aprender ainda. Até o final das aulas eu vou aprender a fazer asterisco. Tá, professor? E se o agente ele desistir da prática do outro crime? Incide a qualificadora do inciso 5º? Vamos lá. Eu quero matar o segurança para sequestrar o empresário. Eu vou lá, mato o segurança. Ok? Matei ele. Só que aí do nada eu falo assim, ó, meu, vai dar muito trabalho para eu sequestrar esse rapaz aí. Detalhe que não precisa ser logo em seguida. Eu posso matar hoje o segurança para sequestrar, por exemplo, o empresário no outro dia. Então eu penso, olha, vai dar muito trabalho sequestrá-lo, então eu vou desistir do sequestro. Essa aqui é a pergunta. Se ele desistir da prática do outro crime, ele vai incidir na qualificadora do inciso 5? Sim. Ainda que ele desista da prática do outro crime, a qualificadora ela vai ser aplicada. Entenderam? Então isso é muito importante, pessoal. Não é porque o agente ele desistiu do segundo crime, por exemplo, do crime lá de sequestro, no nosso exemplo que nós estamos falando aqui, que não vai incidir a qualificadora. Sim, a qualificadora do inciso 5, do inciso 5, para assegurar a execução ou ocultação, enfim, ela é aplicada sim, ok? Observação, não há lapso temporal para a execução do outro crime, foi o que eu acabei de falar. Se eu peguei, eu vou matar, falei, hoje eu vou matar, amanhã eu vou sequestrar lá, ou eu vou matar o segurança aqui porque eu vou entrar no banco, né? O seriado lá, La Casa de Papel, digamos assim. Não mataram ninguém, digamos assim, mas não vou dar spoiler não, fiquem tranquilos para quem não assistiu. Mas vamos voltar ao nosso exemplo. Então eu quero matar o empresário, quero sequestrar o empresário, eu matei o segurança hoje. Aí eu sei onde ele mora, falo, amanhã antes de ele sair, ele vai esperar o segurança, eu vou lá e vou sequestrá-lo. Mas daí eu desisto. Sou preso, vai incidir a qualificadora? Sim. Oh, mas eu não fiz o sequestro. Não interessa, o seu dolo era D. Então você sim, aplica-se a qualificadora do inciso 5. Beleza, pessoal? Agora, peço data vênia e todas as atenções possíveis para esse inciso, que é o inciso que diz homicídio efetuado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Ou seja, esse é o feminicídio, pessoal. Tá? Entrou em 2015 ali, lei nova, ok? Feminicídio. E aqui eu até fiz questão de frisar aqui, pessoal, olha, é crime hediondo. Não, professor, mas você já falou que a quando está nas qualificadoras lá, do parágrafo 2º, inclui crime hediondo, é todo crime hediondo. Sim, mas eu fiz questão de falar que feminicídio é crime hediondo, pessoal. Tá? Quem é o sujeito passivo? Quem é a pessoa vítima? Mulher. Lembra qual é a que eu falei? Qual é a melhor resposta para um estudante de direito, alguém da área jurídica, falar quando alguém faz uma pergunta, ou um professor, ou enfim. O pessoal provavelmente pode responder, o depende. Não, não é o depende. Lembra, o depende é a segunda melhor resposta. A primeira melhor resposta é há mais de um posicionamento. Grande mestre, doutor Eduardo Novak, um professor meu, que foi meu professor, me ensinou isso. Há mais de um posicionamento. Por quê? Porque há uma grande discussão nas doutrinas sobre, mas é mulher, tem que ser a mulher no documento, tem que ser a questão trans, tem infinito, a pessoa mas ela não é trans ainda, mas vocês entendem? Então assim, há bastante posicionamento com relação a isso. A doutrina e o que é a parte majoritária dessa questão, tá? É que é mulher. Mas mulher o quê? Tá no documento, legalmente falando, é mulher? Ok, então aplique-se ao crime de feminicídio. Perfeito, pessoal? Então isso é algo que é muito falado, muito debatido. Aplique-se aqui, é mulher, é trans, não é só, no caso aqui, homossexual. Vocês entendem? Então, assim, é muito discutido. No nosso caso, a gente vai abordar a parte majoritária, que é aquela que no registro documento, no seu documento, está o sexo feminino. Perfeito? Ok? Então, contra a mulher. Não é simplesmente contra a mulher, tá, pessoal? É por razões da condição do sexo feminino.
tá? E o que se considera, né, as razões de condição de sexo feminino, quando o crime envolve? No artigo 121, parágrafo 2º-A, né, que foi incluído, ele fala que considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Pelo simples fato de ela ser mulher, eu vou lá e mato. Tá perfeito? Nesse caso é onde eles colocam que as considerações, as condições para configurar a questão do crime em si, do feminicídio. Tá ok? Uma coisa interessante, pessoal, para vocês até anotarem aí, feminicídio difere de femicídio. Ok? Vou até escrever aqui. Vamos ver se eu consigo aqui, se não vai me travar nada aqui. Vamos ver se... Vamos ver. Aqui. Ah, legal. Vai ter na tela... Aqui, tela em branco. Beleza. Vamos lá. Vai ser na telinha preta aqui mesmo, para vocês verem. Opa, aí. Ficou até mais gótico assim o negócio, né? Pera aí. Só um pouquinho, pessoal. Pera. Aí. Opa. Aqui. Feminicídio. Femicídio. Aqui. Opa. Desculpa aí, pessoal. Tá um pouco complicado aqui. Mas vamos lá. Feminicídio. Ah, agora foi. Agora escreveu certinho aqui. Vamos lá. E femicídio. A caneta não estava escrevendo direitinho. Vamos lá. Diferença. Feminicídio é diferente de femicídio. Tá ok? Femicídio é o simples fato, matou uma mulher. Homicídio contra a mulher. Tudo que você ouvir falar de homicídio contra a mulher é femicídio. Independente do fato de ela ser mulher, questão familiar. Não. Femicídio é o homicídio contra a mulher, que difere de feminicídio. Tá ok? Por que eu coloquei isso? Porque caiu, eu não me lembro qual foi a prova, caiu uma diferença disso, esse tempo atrás. Eles colocaram... foi até uma certa sacanagem que eles colocaram, fizeram todo o imbróglio, todo o enredo como se fosse feminicídio e colocaram femicídio como uma das questões, tá? Como femicídio. E femicídio não é feminicídio. Feminicídio é contra a mulher, homicídio contra a mulher, só que por razões da condição dela, tá? De sexo, do sexo feminino em si. E não o simples fato de ela ser mulher, que daí seria o femicídio. Bacana, só a título de curiosidade mesmo. Causas especiais de aumento do feminicídio. Tá perfeito? No parágrafo 7º, ele diz que a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a sua metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. 2. Contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60, ou com deficiência. E 3. Na presença de descendentes ou de ascendentes da vítima. Aqui o doutrinador Sanches diz que não precisa de fato na presença. Se está filmando via Skype, via outra rede social, e estiver filmando algo e estiver na presença de descendentes ou ascendentes, também se aplica a qualificadora, perdão, a majorante de espécie de aumento de pena para o feminicídio. Tá perfeito? Então, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência, e na presença de descendentes ou de ascendentes da própria vítima. Aí se aplica, fora a questão da qualificadora, que já é da qualificadora do homicídio, teria a qualificadora do feminicídio. Então, pessoa, mas você falou que não pode aplicar 2 qualificadoras. Não, mas nesse caso aqui, nós estamos falando do feminicídio em si. Tá perfeito? Ela pode aumentar essa aqui durante a gestação, que é algo específico do feminicídio. Pergunta, professor, mas tá, se a pessoa estiver grávida, conforme está ali, né, ó, durante a gestação, ele vai lá, mata a mulher, tá ok?
em razão da condição dela como mulher, perfeito, sabendo que ela está grávida, ele vai lá e mata. Professor, ele vai responder pelo quê? Ele vai responder pelo feminicídio e aborto? Ele vai responder pelo feminicídio e a qualificadora? Como é que fica isso? É onde a gente vai fazer a pergunta. Pode ser aplicada a majorante do parágrafo 7º, primeira parte, juntamente com o crime de aborto? A resposta é não. Não pode ser aplicado essas duas. Por quê? Porque isso, logicamente, levaria ao bis in idem. Ou seja, a pessoa estaria sendo condenada, respondendo por 2 crimes iguais, por 2 vezes pelo mesmo crime. Mas não são o mesmo crime? São, de certa forma são. Tanto que o próprio professor Greco, ele fala que essa forma que inovou, né, a legislação dessa questão de colocar essa qualificadora no crime de feminicídio, ela é natimorta, ela já surgiu sem respaldo nenhum, ela já surgiu sem vida alguma. Esse parágrafo 7º ali, o inciso 1, que fala que durante a gestação vai aumentar isso. Não faz sentido, entendeu? Porque ele não poderia fazer isso, ou seja, ele vai responder por ali o crime de aborto. Não tem como ser os dois. Ele vai responder pelo crime de aborto e também a qualificadora. Entendeu? Ou é um, é outro. Então, mas assim, por que ele fala que nasceu morta? Por quê? Porque já tem um crime tipificado, que é o crime de aborto. Ele poderia responder pelo homicídio da mãe e a questão do aborto, por exemplo. Só que no caso ele matou ali. Nesse sentido, teria a qualificadora. Só que conforme a doutrina fala, ela já nasceu natimorta, ela já nasceu sem vida, sem sentido algum, isso daí. Porque, obviamente, aplicaria-se isso e teria o bis in idem, né? Quebrando totalmente a legalidade de cunho jurídico da pessoa responder por pelo mesmo crime 2 vezes. Tá certo? Então, pessoal, pode ser aplicado? Não podem. Gravem isso. Não pode. Tá ok? 7º, isso aqui também é uma lei nova, tá, pessoal? Que é contra a autoridade ou agente descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, tá? Que é integrante do Sistema Prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela. É importante. Tem que ser no exercício da função ou em decorrência dela. Que é matar alguma autoridade, né, que são nesses artigos, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau em razão dessa condição. Então, em razão da condição de ele ser militar por causa do exercício de sua função ou em decorrência dela, aí sim aplicaria essa qualificadora do inciso 7, que é contra a autoridade ou agente. Aí, tá, quais são qual é esse rol, né? Qual é o sujeito passivo? Quem são eles? Membros das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares, integrantes do Sistema Prisional, integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, o cônjuge de cada um desses, companheiro ou parente, só que o parente tem que ser consanguíneo até 3º grau das autoridades ou agentes listados. Guardas municipais e agentes de segurança viárias também se aplicam. Ok? Aqui para vocês terem anotado o artigo 144, parágrafo 8º e 10º da Constituição Federal. Senhores, aqui exclui aposentados e parentes por afinidades. Porém, eu encontrei julgados e até doutrinadores falando que se o homicídio, por exemplo, do aposentado foi em função de ele ter sido militar um dia, por ele ter sido integrante de algum desses agentes listados aqui, se o crime cometido for, de fato, por ele ter se aposentado nisso ou devido àquilo, sim, aplica-se também essa qualificadora. Aqui eu coloquei excluir aposentados e parentes por afinidades, porém, principalmente o parentes por afinidades eu não encontrei, mas o aposentado, sim, se o crime for cometido por isso, pelo mesmo motivo, aplica-se também aos aposentados desse rol taxativo aqui. Perfeito, pessoal? Essa aqui é uma lei nova também. Tá certo? Aqui eu vou falar um pouco sobre as causas especiais, tá, do aumento da pena do homicídio doloso. Que são outras causas, fora as qualificadoras, há os aumentos de pena do homicídio doloso, que daí, nesse caso, não são qualificadoras, tá ok? Não são qualificadoras, são majorantes.
tá certo? Qualificadoras é o parágrafo 2º que a gente falou ali, que são crimes hediondos. Aqui nós já entramos no aumento de pena, que é o homicídio doloso, que está no parágrafo 4º, segunda parte, e parágrafo 6º. Então eles são causas especiais que vão aumentar a pena de homicídio, tá certo? Não é uma qualificadora, é uma majorante, tá certo? É causa especial de aumento de pena. Perfeito? No parágrafo 4º, ele diz: sendo doloso o homicídio, a pena aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Ou seja, homicídio simples cometido por pessoas onde a vítima é menor de 14 anos ou maior de 60, o crime de homicídio vai aumentar de 1/3 se o crime é praticado contra uma dessas pessoas. Entenderam? Não é uma qualificadora isso. Tá ok? Isso não é uma qualificadora, é uma majorante. E no parágrafo 6º, a pena aumenta de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupos de extermínio. Tá certo? Então isso aqui também aumenta de 1/3 até a metade. Isso não é uma qualificadora. Estou ratificando isso para os senhores, porque é importante saber a diferença da majorante para a qualificadora. Tá certo? Qualificadora é crime hediondo. Tá certo? Esses são causas especiais do aumento de pena. Tá certo? Falamos aqui sobre todos os incisos, tá, brevemente, sobre a causa especial de aumento de pena, e eu deixei aqui por último, acredito que esse seja o último slide, algo muito importante, o asterisco zoado do professor. Com relação a esse 1/3, aumentando no pessoa menor de 14 e maior de 60, a idade da vítima deve ser aferida no momento da prática do crime, seja por ação ou omissão. Então, na prática do crime, eu pratiquei, a pessoa tinha menor de 14, só que ela sobreviveu, ficou mais um mês no hospital em coma, acabou fazendo 14 anos e veio falecer depois. Não, faleceu com 14 anos, então ele não aplica-se aquele aumento de pena. Negativo, aplica-se sim. Por quê? No tempo da execução, no tempo que foi executado o crime, ela tinha 14 anos e não é do tempo da morte, tá ok? A questão do lugar é uma coisa, a questão do tempo é outra. Nesse caso a gente está falando do tempo, né? O tempo é o tempo da atividade. Tem aquele macetinho que é o luta, que é luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Então isso aqui é o macete que o pessoal passa geralmente, provavelmente vocês já devem conhecer. Se não conheceram, pegue esse agora. Luta, lugar, ubiquidade, né? Vai depender do lugar, tem várias regras para saber a questão do crime. E o tempo, que é o que nós estamos falando agora, é o tempo da atividade do crime. Quando que o crime ocorreu, que é que vai mensurar a questão da idade, se aplica ou não o aumento de pena. Perfeito, pessoal? Então, novamente, hoje nós trabalhamos com homicídio qualificado e um pouco das causas especiais de aumento de pena. Perfeito? Essa foi a segunda parte aí do crime de homicídio. Espero que vocês tenham gostado. Novamente eu falo, curtam aí o YouTube, a página da Cultive, dá uma curtida aí no vídeo da Cultive. Perfeito? Inscreva-se no canal direto, tá saindo vídeos aí, tanto da parte penal quanto de todas as outras áreas também do direito e não só do direito, tá? Acompanhem, curtem, coloquem sugestões e também críticas, é muito bem-vinda. Eu sempre estou respondendo ali pelo YouTube, tá ok? Conversando com o pessoal, a escola também sempre está conversando com vocês, então a gente quer sempre vocês perto ali. Qualquer dúvida, sugestões, nos mandem, tá ok? E críticas também sempre são bem-vindas. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje aí. Tenha um ótimo final de dia, tarde, noite, madrugada e fiquem todos com Deus. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Até mais.